Quero pedir para que os irmãos acompanhem comigo a leitura, que está em Lucas, no capítulo 15, versículo 8. Lucas, capítulo 15, versículo 8. Nós leremos até o 10. Enquanto os irmãos assim o fazem, eu quero louvar a Deus, porque hoje também vejo alguns visitantes, e ali está em especial Mateus, sua esposa. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Mateus e sua esposa, na verdade o Mateus em específico a princípio esteve conosco no FAP, faz tempo, hein? FAP faz bastante tempo, onde eu era líder de um dos FAPs, pastor Leandro era supervisor. Eis aí o homem, ó, tá aí, glória a Deus, bem como sua esposa também, que Deus prossiga abençoando a vida de vocês. É da época lá do Israel, faz tempo, olha lá, glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura? Está escrito assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus, agora, falando a respeito de um tema que nós detestamos, ele vai, de alguma forma, atingir o coração das pessoas. Ele fala em 3 parábolas a respeito de perdas. A primeira parábola que ele fala a respeito de perda é da ovelha perdida, ou da perca da ovelha. Porque são 2 pontos de vistas distintos: o da ovelha que se perde e o do pastor que perde a ovelha. E cada ponto de vista tem a sua importância. Fato é que a maneira como nós nos posicionamos, independentemente do título que nós temos, determina o nosso ponto de vista. Se de ovelha que se perde ou que não se perde, ou de pastor que perde ou de que não perde. Mas em nenhum aspecto se vê uma outra ovelha saindo do rebanho para buscar aquela que já se perdeu. O que se vê são pastores que vão atrás da ovelha. Se porventura uma ovelha se perde e você não vai atrás, então você é uma ovelha, literalmente. Mas se você se julga ovelha e uma outra ovelha se perde e você vai atrás, é muito provável que você esteja já sendo candidato ou candidata a pastor, porque na Bíblia não se vê outra ovelha resgatar outra ovelha, senão o pastor. Mas o fato é que Jesus fala de perca. Por que estou citando isso no começo? Porque no nosso ministério, a gente não levanta ninguém a algo no sentido literal. Inclusive, quando se fala de pastor, nem sequer existe na Bíblia uma unção com óleo no sentido literal. Fazemos como um ato profético. Mas o fato é que nós reconhecemos o ministério de quem já é. Alguém entrou aqui dizendo: Senhor, eu já era para ser uma liderança, mas eu ainda não sou. Eu já era para estar em outro patamar,
mas eu ainda não estou. Eu preciso te dizer uma coisa, o que muitas vezes nos falta é o posicionamento de alguém que já é, para depois ser apenas reconhecido por aquilo que você não só está, mas você é. Porque a primeira etapa de estar fazendo o que seria um gerúndio, mas que nesse caso é cabível, porque você estaria constantemente fazendo, é fácil. Mas a etapa de ser, que vai além do estar, é um estágio probatório para ser reconhecido como tal. Não adianta você caminhar 1, 2, 3, 10 milhas e parar um pouco para descansar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não se agrada daquele que retrocede. Segunda questão, aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Não adianta nós sermos uma bênção até a página 2. Não adianta nós servirmos até a página 2. E dali para frente Deus não achar nas crônicas as nossas obras. Só tem uma maneira de Deus reconhecer o seu ministério, e Ele vai usar a vida de alguém como seus olhos, como seus ouvidos, como seu olfato, como seu paladar e como seu tato para te provar. E qual é? Sendo constantemente servo. Então, aquieta um pouquinho aí na cadeira, porque Deus está te respondendo no dia de hoje, está dizendo, calma, você está, mas você ainda não é. Quando passar uma provação, 2 provações, 3 provações, 4 provações, você não sabe o tanto de coisa que ainda tem para acontecer. Detalhe, no reino dos céus, para ganhar convém perder. Deus ainda olha para a tua vida e vê que você se apega com coisas do teu ser, da tua raiz, da tua educação, que lá na frente não existe condição de você ser aquilo que você deseja ser e que Deus pode fazer como ser literalmente uma liderança dentro de um pastoreio verdadeiro. Mas vai chegar o momento aonde, perdendo aquilo que se precisa perder e encontrando o que se precisa encontrar, Deus há de reconhecer você literalmente para o ministério que Ele te chamou. Quando eu falo a respeito disso, não estou falando de quem está no zero simplesmente, estou falando de alguém que o Senhor fala ao meu coração, que você já avançou como uma liderança, mas você não está satisfeito. Pena Deus não me revelar quem é, mas Ele sabe de todas as coisas. O fato é que Deus está te respondendo e está dizendo, calma, você ainda está, eu estou te preparando para ser. Quando for, não existe ser humano que possa tirar das minhas mãos a unção que eu tenho para a tua vida, glória a Deus. Ainda que o bispo queira atrapalhar e não vai querer, ele não consegue. Ainda que o pastor possa querer atrapalhar, também creio que não vai querer, não consegue. Ainda que o evangelista, que os presbíteros, que as crianças queiram, não vão conseguir. Por quê? Porque de maneira alguma, aquilo que Deus determina para a nossa vida, como seu plano pode ser frustrado. Quando Deus decreta a vitória para a vida de uma pessoa, não existe inferno que possa administrar, não exista ser humano que possa conter aquilo que Deus tem para a tua vida. Portanto, te digo, aqui como um instrumento de Deus, aquieta o teu coração, porque aquilo que eu tenho para você no futuro, ainda é no futuro. Aleluia! Agora, na segunda, Jesus vai falar de um valor financeiro que é a dracma. A dracma eu vou deixar por último, porque ainda tem uma outra perspectiva, que é a respeito do filho pródigo, que na verdade, ele não é de fato um perdido, ele se perde de maneira consciente. Qual a diferença do filho pródigo para a ovelha que se perde? É que o filho pródigo tem consciência, ele não é tolo, ele sabe o que ele está fazendo. Ou melhor, ele é tolo, mas não é ignorante.
a ovelha erra o caminho porque às vezes ela não pôde ouvir a voz do pastor, ela estava tão distante que ela não conseguiu. Nos nossos dias, como isso se aplica? Irmãos, cansei de ver a seguinte situação: pregamos um ponto hoje, passa-se 2, 3, 4 meses no máximo, quando penso que não, tem gente errando naquilo que foi pregado, parece que não foi falado. Quando a gente faz um debate, volta à tona uma questão que foi tratada às vezes por 1 hora de pregação, para tirar dúvidas como se não tivesse sido falado. Quando penso que não, estou sentado de frente para um discipulado, com uma pessoa que vai me perguntar o que foi pregado por mais de 1 hora, há 3, 4 meses atrás. Eu queria não ter que falar, mas preciso, e isso está errado. Por quê? Primeiro, discipulado, debates que sejam teológicos ou da palavra, não sobrepõe a pregação. Como assim? Repare, o discipulado que, por exemplo, Barnabé deu para Paulo, o preparou para ser um obreiro. Mas não foi só isso. Você não vê nas Sagradas Escrituras Paulo substituindo a pregação pelo discipulado. O discipulado não é mais importante, assim como não o faz, de fato, sem importância. Ele é importante, mas ele não sobrepõe a palavra. Porque você não vê no Novo Testamento, e olha, sinceramente, nem mesmo no Antigo, algo que sobreponha uma pregação genuína. Você percebe que o que Jesus vai fazer no discipulado são ajustes, mas o trivial é pregado na pregação. Por isso que a base para a nossa vida é a pregação. E o discipulado tem que ser um extra para o ajuste, não mais que isso. Por que estou dizendo isso? Porque tem ovelha que se afasta do caminho certo, porque no momento da palavra, por algum motivo, ela não pode ouvir a voz do seu pastor. No momento da palavra, ela está pensando em outra coisa. No momento da palavra, ela está de alguma forma se incomodando com outra coisa. No momento da palavra, ela não está assimilando como um alimento do início ao fim. E um detalhe, é que isso lá na frente vai fazer com que você erre o caminho. Tem gente que tem um bom coração, que está dentro da igreja e deseja permanecer, mas por que se desvia? Não é falta de palavra neste ministério, se desvia porque por algum motivo o diabo tampou os seus ouvidos para o momento que é mais importante dentre todas as coisas, que é o da palavra. Portanto, uma ovelha se perde porque ela não pôde ouvir o direcionamento do seu pastor. O que está no teu coração no dia de hoje, que não te deixa ouvir a palavra que sai da boca do teu pastor, que não te deixa ouvir a palavra e seguir o direcionamento que vem de cima deste altar? O que está impedindo os seus ouvidos? Eu me lembro que um dos costumes dos pastores, do qual nós fazemos profeticamente aqui, é ungir a ovelha justamente por quê? Porque aquela mosca varejeira, ela entra, deposita os seus ovos, quando começa a crescer aquelas lavas, elas vão entrando para dentro e aquilo perturba muito a ovelha ao ponto dela sair do caminho para bater a cabeça no primeiro obstáculo que ela vê, e não que ela não saiba que vai doer, ela sabe, mas ela está tão perturbada porque ao invés de entrar o azeite, entrou o comichão do inimigo, que ela vai bater para tentar coçar o que está dentro dela. Não é assim que se resolve. Se alguma coisa está perturbando o teu coração, você precisa tirar esta coisa, mas a pata da ovelha não cabe dentro, mas o dedo do pastor cabe, e aqui tem uma liderança que está disposta a botar o dedo dentro do teu ouvido, para tirar com cera e tudo, o que o diabo plantou. Não deixa o diabo florescer o que ele plantou nos seus ouvidos, sabe por quê? Eu nem fazia ideia do que Jesus ia falar no dia de hoje, mas Deus está dizendo que tem gente que está sendo um depósito de lavas do inimigo, porque tudo que se faz é ouvir as coisas ruins e desanimar, ouvir as coisas ruins e desanimar, ouve as coisas ruins sobre a fé e desanima, ouve as coisas ruins sobre lideranças e desanima. Não é isso
exclusivamente aqui, mas vou falar, ouve as coisas ruins da ágape e desanima, mas Deus está dizendo, através da minha palavra, eu estou botando o dedo dentro do teu ouvido e estou tirando a lava que te impede de ser são na minha presença, aleluia. Bom, eu tive muita proximidade com pessoas que bebiam muito até se embriagar. E às vezes, quando adolescente, de farra e um pouco de maldade, eu confesso, eu dava direcionamentos diferentes. Eu dizia, é aí não, não entra aí não, que aí é o banheiro, o quarto é lá, e era o contrário. Zoava muito meu pai nessas coisas, principalmente. Mas eu fazia isso brincando porque ele me zoava muito. E aí ele entrava. E já aconteceu situação que não dá nem para falar de púlpito, mas deixa isso para lá. O fato é que quando uma pessoa está bêbada, e eu sei do que eu estou te dizendo, ela faz sem saber o que está fazendo. Se uma voz soprar para ela, vai para o lado, ela vai. Se uma voz soprar para o outro, ela vai. Você já percebeu que o bêbado, quando ele está naquele jeito, parece que está uma ventania passando, ele vai, parece ter um pêndulo desequilibrado, ele vai para onde der para ele ir, ele é levado assim. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que uma pessoa inconstante, uma pessoa dobre de coração, ela é inconstante em todos os seus caminhos, ou seja, ela é como um bêbado, que aonde soprar alguma coisa, ela vai. Por quê? Porque ela já está tão fora de si, ou seja, distante daquilo que é são, que qualquer direcionamento para ela serve e ela vai. E agora, sabe o que é pior de tudo isso? É que tem gente deixando de ouvir a voz do pastor para seguir qualquer direção, mas Deus está dizendo no dia de hoje, além de tirar o comichão, eu estou te dando sanidade mental, literalmente. O crente não pode deixar de ser pentecostal, nunca deixei, nunca vou deixar, mas também não pode ser tolo e ignorante ao ponto de perder a razão. Eu sinto isso, então é isso que eu vou fazer, eu sinto aquilo, então é aquilo que eu vou fazer, e vai andando de sentimento em sentimento, quando a Bíblia diz através de Jeremias que o coração do ser humano é enganoso. Tudo que o diabo quer é uma pessoa excessivamente sentimental, que sente isso, que sente aquilo, para ele plantar uma semente que vai te fazer sentir o que é ruim e te desanimar. Mas Deus está dizendo, e eu repito, estou te dando razões para você permanecer são, firme e forte na minha presença, aleluia. Engraçado é que o tempo vai passando, e quanto mais é plantado, menos se ouve. Repare que quando você chegou na igreja, vamos falar da nossa, quando você chegou na ágape, você escutava o direcionamento que ardia em teu coração. A palavra não mudou, o direcionamento não mudou, mas o que você precisa se perguntar é, como está o meu coração? Deus não muda, não é Ele quem vai se afastar de nós antes de mais nada. Nós nos afastamos dele. Por que eu não sinto o que eu sentia? Será que a igreja está esfriando? Será que o bispo está esfriando? Será que o louvor não está quente? Não. Se o teu coração está ardendo, eu vou te dizer uma coisa, não importa como está nada. O culto pode até não estar bom por qualquer motivo, mas um crente verdadeiro, ele na sua individualidade, com seu coração ardente, ele presta um culto poderoso diante de Deus, e quem está perto dele sente a unção, e quem está longe, ele vai dar umas pernadas, até chegar na pessoa, pega na mão dela, leva na mão do outro, gruda na mão, ora com ela, marcha com um, marcha com outro, pula, planta a bananeira, ele não para, ela não para, sabe por quê? Porque a chama que está dentro dela é que faz o culto dela ser um bom culto. Ela não liga para as paredes, ela não liga para a caixa de som, ela não liga para a forma como prega, como canta. Por quê? Porque o que está dentro dela, segundo o que diz a Bíblia, é maior do que o que está dentro, ou melhor, maior do que o que está fora. Por isso que eu te digo, o que está acontecendo com a tua vida, quando você pensa, eu estou esfriando, ou a igreja não está boa, eu te digo, você está esfriando, porque você deixou entrar comichão pelos seus ouvidos, você deixou entrar lava e isso está te perturbando, você está saindo da presença por pura ignorância.
ignorância. Por isso uma ovelha se perde. E o filho pródigo? O filho pródigo não. O filho pródigo não se perde por pura ignorância. Ele se perde porque ele mesmo escolhe se perder. Ele tem consciência do que está fazendo, porque o filho pródigo já está na casa do pai, ele tem de tudo, mas ele quer viver outra fase da vida dele. E aqui vai um ponto: pare de culpar as pessoas pela tua saída. Pare de culpar as pessoas pelo teu desviar. Pare de botar a culpa nos outros porque você quer se afastar. Deus está revelando corações aqui, está dizendo, você quer apontar para cima e falar, ah lá, mas aquilo ali não agrada, ah lá, mas aquele outro não agrada, ah lá, não dá, não tem como, olha isso, olha aquilo, senta numa mesa, eu estou vendo. Jesus é bom, senta numa mesa, eu vejo mesa, vejo cadeira, gente sentada, prato redondo, antes de pôr a comida, o comentário vem, mas você viu tal coisa? Não dá, é por isso que eu não gosto da igreja. Eu vou te dizer uma verdade, você só está com seu olhar sujo, porque o teu coração é que está doidinho para ir lá para fora. O que está sendo manifestado no teu coração, é só o seu desejo de desviar da presença. Aí você fica dando desculpa, você fala de um, você fala de outro, você encontra defeito em tudo quanto é lugar. E um detalhe, igreja é lugar de pessoas, e pessoas têm defeito, é lógico que você vai achar defeito. Agora, tenha minimamente a hombridade de dizer, eu sou um sem vergonha, por isso estou indo, e um forte abraço. Tem coragem? Ou vai continuar falando mal? Tem coragem de admitir que é o teu coração que está podre? Porque o Espírito Santo está dizendo, você é um sepulcro caiado, muito bonito por fora, todo mundo olha e fala, nossa, que bênção, mas por dentro, podre. Mas eu me decepcionei tanto com... Rapaz, você acha que é o único? A decepção é muito simples de lidar, muito. Dobra o seu joelho, faz um BOzinho na delegacia de Jesus e espera ele investigar o caso. Ele vai abrir o inquérito, tudo bonitinho. Não é, Lucas? Vem dar aula aqui para já. Não, você não gosta de penal, né? Que pena. Ele vai ali abrir o inquérito, ele vai investigar bonitinho, vai dar uma olhada no teu coração, vai saber se não é com você o problema, e aí ele pode, de repente, virar para você e falar assim, deixa eu te falar, você veio fazer o BO aqui, certo? Mas você sabia que eu deixei esse negócio acontecer contra você para eu tratar essa área da tua vida? Entra ali que é você que está preso. Ai, ai. Deus está dizendo no dia de hoje, alguém já estava pensando, esses são os últimos dias que eu venho, não quero mais saber de nada. Deus está falando, você entrou aqui nessa delegacia para reclamar, mas agora é você que está preso pelo poder da minha palavra que é revelada. Você é sem vergonha, está querendo botar a culpa nos outros, entra nessa prisão que é a minha chamada, porque eu vou te tratar tintim por tintim, diz o Senhor, aleluia. Ei, rabadava subiandaralabaxéria, ainda tenho algo a te dizer. Neste altar o Senhor fala, e neste altar o Senhor cumpre. Achou que não ia revelar, Deus revelou. Está falando ainda mais para você saber que é Ele. Aquilo que você não sentia há algum tempo, pela minha misericórdia eu vou fazer você sentir de novo, porque Deus está através da sua unção aquecendo o coração de gente que estava esfriando, aquecendo o coração de gente que estava caçando assunto para sair. Deus está reacendendo uma chama, eu posso sentir a sua presença, e Ele vai incendiar você. Rabá, subiandaralabaxéria. Deus Santo, obrigado, vai incendiar a tua vida. Você vai para casa pensando, que lapada foi essa que eu tomei, Jesus? O que foi isso? Que eu conversei com uma pessoa só, no máximo, e nem lembro o que eu falei, e o Senhor já me deu na cara,
Porque Deus, quando Ele se faz presente em um lugar, Ele fala, Ele faz, mas amanhã você vai acordar diferente, você vai acordar desejoso da presença de Deus, aleluia. Agora, o filho pródigo que se perdeu porque quis, por isso, dito, volta. Porque o filho pródigo, quando viu os frutos de se perder, voltou. Então, aqui está o convite, volta. Porque o pai estava de braços abertos, esperando. Entretanto, nós temos mais um ponto. E é aqui que eu preciso falar. A terceira perspectiva que Jesus colocou como a segunda, mas eu quis deixar organizada dessa maneira, é a dracma. Essa é complexa. Por quê? Porque tudo que Jesus está falando aqui, está falando de 3 tipos de crentes praticamente. Quando ele fala da ovelha, é óbvio, ele está se referindo primeiramente às ovelhas em específico, mas em Israel. Quando ele fala do filho pródigo, ainda mais, só que o filho pródigo está dentro. A ovelha podia estar fora, mas o filho pródigo está dentro. E a dracma perdida, diferente do filho pródigo que se perdeu fora, ela se perde dentro. Se perder dentro é ainda pior. Por quê? Porque é mais fácil de se enganar. Você perde uma coisa dentro da sua casa, se você estiver atrasado, o que você faz? Depois eu procuro. No dia seguinte você fala, depois eu procuro de novo. Depois eu procuro. Você dá uma varrida ali rapidinho, mas não encontra. Depois eu procuro. Você sabe que deve ter caído num lugar onde está muito escondido e fica protelando o procurar. Agora, o que é uma dracma, senhor Wilson? Uma dracma é a moeda grega daquela época, ou seja, é um valor. Ela tinha 10 dracmas. O número 10, segundo a numerologia bíblica, ele faz alusão a um número completo, daquilo do qual não falta nada. Ou seja, assim como o 7 tem a questão da perfeição, o 10 fala de algo completo. Ela estava com uma vida completa, mas agora ela perde uma dracma. Eu te digo uma coisa, se eu tenho 10 e perco uma, eu ainda tenho 9. Será que vale a pena a dor de cabeça? Olha o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer que essa mulher, ela para tudo, acende a lamparina, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. O que isso significa? Tem gente dentro da igreja que, ao invés de buscar o 10 da parte de Deus, sempre vive no meio certo. Gosta de racionais, meio certo não existe true. O ditado é comum. Fica aí o filósofo contemporâneo para você meditar. Você gravou logo isso, Serginho? Eu te digo uma coisa, quando a gente está dentro da igreja e a gente não percebe que está perdendo o aperfeiçoamento da parte de Deus, é aí que o diabo começa a abocanhar as coisas. Por quê? Porque para entrar alguma coisa basta uma brecha, e a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. O que isso significa? Uma brecha que você dá, um pouquinho menos de perfeição, um pouquinho menos de aperfeiçoamento. Salomão disse, um abismo leva a outro, dali para frente, você tem 9, daqui a pouco você tem 8. Você tem 8, daqui a pouco você tem 7. Você tem 7, daqui a pouco você tem 6. Não demora muito para começar o sinal de alerta de que você está abaixo de 5, de que você está zerado. Agora, se a gente colocar numa temperatura, eu te digo, quem está com 10 e numa equivalência de 100 graus, quando perde uma vai para 90, quando perde outra vai para 80. Daqui a pouco você está uma geladeira tão grande que não existe palavra, não existe cantor, não existe projeto, não existe ninguém que possa alcançar a sua vida, não existe discipulado, não existe visita, sabe por quê? Porque o teu coração já está na temperatura 0, você já não quer mais saber de nada, começa perdendo uma dracma e daqui a pouco você perdeu tudo, mas a Bíblia nos descreve de uma maneira diferente. A Bíblia vai dizer através de Jesus que quando ela perde, ela para tudo que está fazendo. Eu vou repetir, para tudo.
Se você percebe que a sua vida não está mais em aperfeiçoamento com Jesus, se o seu caráter não está do jeito que Jesus quer que esteja, se as suas atitudes no dia a dia já não faz mais sentido para com a palavra, é o momento de parar tudo. Não importa se você está no projeto da tua vida, se você está abrindo negócio, se você está estudando, se você está trabalhando, se você está constituindo família, não importa, para tudo para achar a dracma perdida. Quem está cansado precisa descansar. Não é para parar no sentido literal. É para você parar aquilo que você está fazendo, para procurar o que de valor você perdeu. Você não precisa largar um ministério para isso. Você precisa parar para achar o que de valor você perdeu. Detalhe, aonde ela perdeu? Dentro de casa. Você sabe que às vezes as pessoas perdem valor dentro de casa, mas elas não vão embora. Tem gente que quer ir embora e vai, mas tem gente que fica. Só que o coração dela já tem um desabono muito grande, ao ponto dela já não ter mais alegria de estar aqui, ao ponto dela não ter mais alegria de estar na sua casa. Uma coisa também me lembro, eu conheci um homem que ele era polícia e ele não gostava de ir para casa, porque dentro da casa dele era um ambiente tão ruim, onde os pais brigavam tanto que ele preferia ficar preso. Então, quase todo final de semana, você foi militar e sabe, né? Ele aprontava e ficava preso. Por quê? Porque ele não gostava de ir para casa. Ele ficava doido. Chegava em casa, era um quebra-pau terrível, agressão. Então, ele não gostava daquilo. Ele havia perdido uma dracma e sabe o que é mais estranho? Quando ele teve família, ele tentou reproduzir isso. Mas aí, então, alguém deu uma luz para ele. Eu estou contando em formato de parábola, mas garanto a você, eu conheço uma pessoa assim literalmente. Alguém deu uma luz para ele e falou, olha, você está reproduzindo o que você vivia lá. A sua casa não precisa ser ruim, resgata o valor que está perdido. A sua igreja não precisa ser ruim, resgata o valor que está perdido. O seu lar, a sua casa onde você mora não precisa ser ruim, resgata o valor que está perdido. O seu trabalho não precisa ser ruim, resgata o valor que está perdido. Deus está dizendo, não desista da sua família, não desista do teu ministério, não desista do teu lar, resgata o valor que está perdido, aleluia. A mulher para tudo, e a Bíblia vai dizer que ela acende a lamparina. Por quê? Porque naquela época não tinha janela na casa, ou seja, não havia um feixe de luz, ela precisava acender a lamparina. O que isso significa? Irmãos, dentro de nós mesmos, por si só, naturalmente, não há luz. O que há de manifestação natural? Trevas. Porque você está tentando buscar em si mesmo a capacidade de permanecer aonde você está. Você está tentando restaurar o seu lar com as suas próprias mãos, não vai encontrar luz. Você está tentando restaurar a obra de Deus com as suas próprias mãos, não vai encontrar luz. Você está tentando ser bem-sucedido no seu trabalho com as suas próprias mãos, não vai encontrar luz. Você já reparou, se você duvida, mas não precisa disso para ser bem-sucedido, eu vou te dizer uma coisa. Se você reparar o que os coaches hoje banalizaram, e eu não tenho nada contra, mas muitos banalizaram, são princípios bíblicos. Por que prosperam? Porque aplicam a Bíblia, já falei isso 10.000 vezes. Para você não falar de gente agora, vamos falar de um cara mais raiz, Olavo Setúbal. Ele disse, você sabe por que o governo brasileiro não dá certo? Porque tem um monte de ministério, tem que ter só 12. Nunca leu a Bíblia, será? Eu não sei, mas não é crente. Mas ele entende que 12 é mais fácil de administrar e é um número excelente para isso, para crescimento. Aí a gente tonto quer olhar para a gente mesmo, ignorar o princípio bíblico e fazer diferente. Deus está dizendo, você está tentando prosperar com a sua própria força, não tem luz para isso, não tem janela na tua vida. Acende a lamparina que eu coloquei dentro de você. E como que eu acendo a lamparina? A Bíblia diz assim, ó, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A palavra é suficiente. Ô bispo, mas eu tenho preguiça de ler a Bíblia, essa desculpa não cola. Não cola. Pode perceber que Jesus, vou te dar o exemplo da mulher que foi pega em adultério. Jesus, ele não tinha um tempo com ela. Sabe o que ele dizia? Vai, não peques mais. Você está perdoada, se vira. Convenhamos. Jesus não falava para ela, ó, vem cá filha, você vai fazer assim,
depois você vai fazer assado, depois você vai fazer isso. Aí você dá uma ligada para mim se você tiver dificuldade. Não. Jesus dizia, você está perdoada, vai, não peques mais. O resto era com a pessoa. Essa moleza que a gente vê no dia de hoje, que a gente fantasia só para vender livro. Nossa, olha, irmãos, livros não sérios, eu acho que eu consigo escrever uns 5 dentro de um ano. Livros de firulas, de filosofias que vão encher seu coração de fruia, mas na prática não vai dar certo, eu consigo escrever um monte. Mas o que Jesus fazia era muito simples. Ele fazia assim, olha, vai lá e se vira para não errar mais. Simples. O que eu estou te dizendo? Não adianta você falar, eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Vai lá e lê. Vai lá e se obriga. Até você começar a gostar. Foi o que eu fiz. Vai lá e se obriga até você começar a entender. Tiago aqui começou do zero. Literalmente, a gente acompanhou esse moço. Parece até que cresceu mais cabelo de lá para cá. Que isso? O fato é que começou do zero. Ele e a sua esposa. E a Maria que está aqui, ó, já voando, do zero. No começo, talvez fosse um pouco estranho. Ainda é, obrigado. Disse Bárbara. Mas aos poucos a gente vai começando a entender. O que nos cabe fazer? Fazer. Essa desculpa não serve mais, irmãos. A gente perde para o inferno, porque o inferno, em sua maioria, sabe a Bíblia, a gente não sabe. Não dá mais, não tem como. A igreja na Europa viveu um avivamento terrível, absurdo, bruto. Mas eles se esqueceram da palavra. Vai lá, hoje. Frio, gelado. Se esqueceram da palavra. Ler a Bíblia é o mais simples. Dá uma salva de palmas a Jesus, porque é exatamente isso. Inclusive, eu quero desde já parabenizar a vida do presbítero Tiago, da Bárbara e da Maria, sabe por quê, irmãos? Poucas são as pessoas que começam e continuam. Eu nem sei se ele sabe o que ele fez, nem sei. Nem sei se ele tem noção. Mas ele botou o pé no acelerador e foi, junto com a sua família. Irmãos, é isso. Sabe por que eu louvo a Deus por isso? Porque eles passaram por circunstâncias também. Eles experimentaram o que é ser igreja e estão aqui, ou melhor, são aqui. O que eu quero te dizer no final das contas é que não importa, nada mais importa, permanecer em Jesus e ser firmado nele através da palavra é tudo que nós precisamos. Então a Bíblia vai dizer que ela acende a luz. O que é acender a luz? É a palavra. Se você não estava ouvindo a voz do seu pastor, volte a ouvir. Enquanto você tem muita dificuldade, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode perceber uma coisa. Ler a Bíblia, entender a Bíblia, ser irmão, sempre tive, glória a Deus, mas eu sempre estive na igreja. Eu sempre ia lá ouvir. Porque uma coisa é Deus falar comigo, para me direcionar num ponto e para outras pessoas. Outra coisa é Deus falar comigo, através da vida de outra pessoa, para me direcionar em pontos que Ele não quer direcionar através da minha vida. Então, eu também não posso dizer a você, fique na sua casa lendo, porque você vai fazer bobagem. Tem coisas que Deus só vai dar através do altar. Por isso ele disse ao profeta, desce para o Lari, lá eu falarei contigo. Mas não dá para você falar agora, não, desce. Porque o ambiente pode determinar o tipo de bênção que a gente recebe. E a igreja, ela foi instituída para isso. Segundo aspecto, depois dela, terceiro, aliás, parou tudo, acendeu a luz, o que ela vai fazer agora? Vai varrer. Por que ela varre, acaso, Wilson? Porque, diferente dos nossos dias, o chão daquela época era um chão batido, cheio de terra. Então, a dracma, ela tinha um formato redondo, semelhante a isso aqui, ela caía e ela podia facilmente entrar para debaixo da terra. Como tinha muita terra no chão, muita sujeira, era necessário varrer para encontrar, porque ela ficava camuflada lá. Tem valores nas nossas vidas que eles não saíram ainda. Sabe onde mais isso acontece? Família. A família ainda existe.
mas o amor não é mais palpável. A família ágape ainda existe, mas às vezes o amor não é mais palpável. No teu lar, a família ainda existe, mas o amor não é mais palpável, se perdeu. Está dentro de casa, mas você não sabe onde está. Você não encontra. Aonde que está o problema? A sujeira. É necessário varrer. É necessário tirar. É necessário perder para encontrar a dracma. É necessário perder para achar o que tem mais valor. Aleluia. A gente se acostuma a pisar em cima da sujeira. A gente se acostuma porque de fato é muita. Naquela época era normal, mas quando a gente começa a perder coisas de valor por causa da sujeira, fica insuportável. Ixi, vou ter que falar, hein? Santo de Israel. Bom, você sabe por quê? Que a sua personalidade fica em desequilíbrio muitas vezes? Por causa da pornografia. Deus está falando ao meu coração aqui. A pornografia está destruindo o teu cérebro. Não acredita? Pode perceber. Quando você tem contato com esse tipo de conteúdo, o desequilíbrio dos próximos períodos é certo. Você podia duvidar, mas isso aqui é uma evidência, eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo, porque eu vim do mundo e eu levei anos e anos lutando contra. E um detalhe, se você pensa assim, olha, quando eu casar vai melhorar. Mentira, não é assim. Por quê? Sexo é uma coisa, os kids estão aí. Adultério é outra coisa. Pornografia é outra coisa. E masturbação é outra coisa. A gente pensa, casei, vou resolver todos os meus problemas. Não vai. Bispo, você não tem vergonha de falar não? Eu tenho vergonha de estar em pecado. Se eu estiver em pecado, eu tenho vergonha. Mas pregar a verdade, não. Primeiro, o adultério. O adultério é um tipo de desejo que, por sinal, ele tende a ser ainda mais aguçado se você acessa a pornografia. Segundo, a pornografia é outro tipo. E terceiro, a masturbação é outro. Então, se você quer parar, eu vou te dar uma dica aqui, olha. Primeiro, você precisa parar com a pornografia. Porque o diabo nos acessa, sabe como? Ele pega uma necessidade fisiológica, atrela a uma coisa que não é necessário, mas que o seu cérebro pode trazer como necessidade cerebral, que é a pornografia, e você acha que uma coisa é ligada à outra. E você pensa que casar resolve. Aí você casa viciado em pornografia e quebra o seu casamento. O casamento pode acabar por vários motivos, fato. Mas o que Deus está me mandando dizer aqui é que tem gente que está perdendo por causa da pornografia em específico. Você está perdendo o seu relacionamento por causa da pornografia. Você está caindo em pecado por causa da pornografia. Sua personalidade está desequilibrada por causa da pornografia. Sabe o que acontece no nosso cérebro quando a gente acessa? Primeiro ponto que vai acontecer com aquele choque. A palavra porneia, ela vem de tudo aquilo que fere a moralidade. Não se resume somente ao ato, mas até uma violência, por exemplo. Viciado em ver violência, pornografia. Então, tudo que fere a moral é pornográfico. O cérebro, ele tem um choque muito forte. E quando você chega no ápice, uma bomba de substâncias são liberadas. É semelhante a usar uma droga. E sabe o que é pior disso tudo? É que ninguém vê. Você não vai preso por isso. A não ser se você acessar materiais infantis. O que, por sinal, acho que é melhor ir preso mesmo, sinceramente. Ninguém vai falar, eu vi fulano fazendo. E isso vai te aprisionar mais. Porque te dá liberdade. E o Senhor está dizendo, eu preciso pregar o que Deus está dizendo, você está desequilibrado, sua personalidade está desequilibrada porque você ainda acessa isso. Um detalhe, se fosse um acesso esporádico ainda por cima, eu acho que não haveria necessidade. Deus é misericordioso, se Ele está mandando falar é porque já passou da conta. Você já não tem controle. Então, qual é a melhor forma? Você rompe primeiro com uma coisa, mantenha a necessidade fisiológica. Ou seja, continue sem a pornografia. Depois você tira a masturbação, porque você já tirou o vínculo que o diabo coloca do vício sobre você. Aí você vai perceber que vai ficando mais sem graça. Vai ficando sem graça.
vai ficando sem graça. Por quê? Porque o seu cérebro vai percebendo que o ato em si de fazer sem a pornografia não é tão bom assim. Aí você vai começar a enxergar sexualmente a pessoa que você está casado, ou que você até pretende, mas não era para você ter caído, porque a pornografia também te corrompe se está acontecendo antes do casamento, de uma forma diferente. Porque aí você já tem um pensamento mais puro, e a compulsão vai diminuindo. Quando a compulsão diminui, você vai perceber os benefícios. Sua personalidade, seu caráter vai ficar estabilizado. Detalhe, para o homem, todas as vezes que assim faz, existe uma queda, ela vai subir de novo, mas existe uma curva na testosterona, que é convertida em estrogênio, que é o hormônio feminino, que causa um desequilíbrio ainda pior. Por quê? Porque você fica mais emocional do que racional. Por isso que tem coisa que te deixa muito nervoso, muito irritado, mas coisas minúsculas. Ou tem muita testosterona, ou tem muito estrogênio. Para quem está acessando a pornografia, cara, desculpa. Mas aonde está uma igreja que fala com tanta clareza o que tem que ser dito? Está claro. Isso está te derrubando. Isso está fazendo você perder uma dracma. Tá certo. Talvez você passe uma vida inteira desse jeito, mas aqui vai o meu conselho: lute até o final. Não se renda. Ainda que esteja muito complicado para você. Para alguns pode ser a pornografia, para outros pode ser outro tipo de tentação. Lute até o final. Acende essa luz para tudo, varre essa casa, tire a sujeira da frente, vai varrendo, vai tirando. O benefício de estar aqui, sabe qual é? É que eu posso sentir a presença do Espírito Santo. Eu sei que você quer resistir, eu sei que você quer fingir que não é com você, mas o Espírito Santo está varrendo essa casa aí, ele está pegando na tua mão e está fazendo você varrer agora, porque enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está falando assim para mim: olha, não desanima no modo como prega, sabe por quê? Porque as pessoas podem fazer cara de que não é com elas, mas elas sabem, eu estou pegando na mão e estou fazendo varrer, estou fazendo varrer, estou fazendo varrer. Tem sujeira que já estava para mais de metro na tua casa interior, mas Jesus está varrendo para fora. A dracma perdida vai se encontrar em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Existe um processo na nossa mente chamado cauterização. O que é a cauterização? Como se forma um psicopata? Espiritualmente dizendo, cauteriza a mente. Por quê? Porque não é papo de sentir a mais ou a menos, é questão de não sentir. Ele não sente mais nada, não sente remorso, não sente empatia, não se interessa em saber se aquilo que ele faz machuca outras pessoas. Ó, tanto faz. Por quê? Porque a mente foi cauterizada. Conheci um homem, advogado de políticos, um advogado sobre fraudes financeiras. Ele era especialista nisso, ainda é, gigante. E ele falou que muitos políticos que ele atendeu, simplesmente entraram na política com uma boa índole, com um bom pensamento. Não, vou fazer o certo. Quando chegou lá, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, aprova um projeto para mim em 30 mil, vota em favor 20 mil, faz isso, 40 mil, quando pensou que não, virou uma coisa normal. Ele já acha que aquilo não é ruim, cauterizou a mente. A gente começa assim. Sabe o que é pior? É quando a gente peca, racionalmente sabe que está pecando, mas não sente mais nenhum tipo de remorso no nosso interior. Por quê? Porque pensa que está tudo bem, que Deus nos aceita desse jeito. E não é isso. Deus nos ama, tem misericórdia, é benigno, tem paciência, e está dizendo para você: eu estou te dando tempo para você se converter. Eu não aceitei isso. Porque Deus é santo, Ele não se contamina e Ele não tem o culpado por inocente. Não, mas é só de vez em quando que eu vou ali e Deus não aceita isso. Não é esse tipo de igreja que nós vamos construir. Eu já disse e repito, no dia que não der mais para construir uma igreja certa, baixa as portas e um forte abraço, está tudo bem. Mas enquanto essa igreja estiver com as portas abertas, nós precisamos pregar a verdade exaustivamente. E eu não posso descer daqui enquanto o Espírito Santo não me mandar descer. Se você pensa, já deu, bispo, eu também acho. Mas Deus não acha. Eu não posso.
Eu lamento, de coração. Existe dois aqui, ó, que eu nem consigo enxergar agora, e o Espírito Santo. Eu queria já estar sentado ali, ó. Tá mó frio, quero ir para casa. Não me chame hoje para nada não, viu? Quero ir embora. Aí hoje os irmãos falam, ia te pagar um Outback. Aí, o fato é que, não, brincadeira. Irmãos, eu preciso pregar o que Deus está me mandando. E aqui vai mais uma coisa. A sua mente está cauterizada. Tem coisas que é só ajuste. É só você está trocando o que tem de valor pela sujeira. E você pensa, não, está tudo bem, eu sou assim mesmo, Deus já me aceitou, tantos anos assim, não vou mudar agora. As consequências estão tomando conta de você e você finge que não está percebendo. Para. Ressensibiliza a sua mente. Volte a temer a Deus naquilo que você hoje não está temendo. Isso significa que você vai ficar sempre forte para o resto da sua vida? Não. Por isso que Paulo disse, aquele que está em pé, vigie para não cair. Por fim, a mulher acha a dracma. Sabe o que ela faz? Ela reúne as pessoas. Ela chama as amigas e chama as vizinhas. E comemora. Espera aí. Se você tem algo de valor, você convida, além das suas amigas e dos seus amigos vizinhos? O que tem a ver? Por que a Bíblia diz que a mulher acha uma coisa de valor e ela convida, além das amigas, as vizinhas? Ué, eu lá quero vizinho dentro da minha casa? Ela quis. Isso aqui Deus está falando agora, tá bom? Eu mesmo sou contra, mas agora eu vou ter que ser a favor, porque eu prego e tenho que me converter junto. Irmãos, Deus está falando ao meu coração a contragosto da minha personalidade. Às vezes nós afastamos as pessoas de nós, porque nós não queremos expor os nossos valores. Se me ver, vai invejar. Tem nada. Comprou uma coisinha, não, se o fulano vê, ó, inveja pura. Deus que me livre. Acabou de comprar, não, mas imagina, vou pôr dentro de meu carro, nada? Coisa ruim. Deixa eu te falar uma coisa, sua espiritualidade ela é tão frágil ao ponto de você achar que a inveja do outro vai derrubar você? Será que o Deus Todo-Poderoso que te deu o que você tem hoje não pode proteger aquilo que Ele te deu? Será que você pode me mostrar uma base bíblica para dizer que a inveja de alguém tem poder para destruir alguma coisa se você mesmo não deixar? A mulher acha a dracma, Wilson, sabe o que eu acho estranho? Ela podia, Deus está falando, peraí, agora eu estou entendendo, Jesus. Ela podia chamar a mulher para ajudar ela a achar a dracma. Ela é bênção, mas não é boba. E se a mulher acha a dracma e pega para ela e enfia no bolso? Ao passo que você traz para perto, você se cuida e tudo vai ficar bem. Opa, estou sentindo Deus aqui ainda, hein? E Deus continua dizendo, Deus está dizendo assim, olha, é para manter perto, mas é para saber administrar. Você chama para comemorar, mas não chama para conquistar. Quando você vai comprar, você vai sozinho. Aí depois você bota no seu carro, depois você bota na sua casa, depois você deixa ver. Quando você vai tomar posse do negócio, é você e quem você ama, em quem você confia. Depois você chama para estar junto de você, sabe por quê? Porque Deus, Ele precisa usar a vida de pessoas para inspirar outras pessoas. Quem vai converter o invejoso se não tiver alguém de coração limpo, que conquista do jeito certo, para mostrar que é possível para ela também? Então não chama para conquistar, mas chama para comemorar com você. Porque Deus quer trazer pessoas mais inclusivas, que traz para perto quem está lá embaixo. Olha, essa filosofia de eu prosperei, agora eu não me misturo mais, frágil. Contanto que você tenha uma mente sã em Deus, não importa o ambiente nem com quem você está, não seja mal influenciado, influencie. Será que só merece estar no alto quem conseguiu chegar sozinho? Não. No fundo, Deus precisa usar pessoas com uma mente sólida, com um coração sólido, cuidadoso, prudente, para pegar pessoas que não estão na mesma posição para puxar para cima. Eu nunca disse isso aos irmãos, nunca. Mas será que eu não poderia ter um ministério egoísta? Como? Diversas formas.
Ué, Deus me deu dons, eu vou e uso. Contrato um músico aí, ó. Não, eu apontei aqui, mas não é isso não. Definitivamente não foi esse o ponto. Contrato um músico, de modo geral. Não é, pastor? Podia pagar um salário aqui, pastor. Se eu assoviar, ele toca. É mais fácil ele tocar sem eu assoviar, inclusive. Ele percebe. Não podia fazer isso. Vim aqui, organizar uma cruzada e nada contra. Pagar para as pessoas fazer o que eu quero e não dar oportunidade para ninguém. Não podia. Não podia manter todo mundo sentado aí no banco? Não é seu tempo, abraço. Não posso usar esse discurso? Mas sabe o que eu entendo? Desde o começo do ministério, eu entendo que do mesmo jeito que alguém não me estendeu a mão, eu não posso fazer. Quando eu conquistei, de fato ninguém estava, ainda bem que tem vídeo para provar, não é? As batalhas que eu passei ninguém estava, mas está tudo bem. Mas agora que eu estou, agora que Deus me deu, eu preciso chamar até mesmo pessoas que talvez eu não tenha proximidade. Até mesmo pessoas que talvez eu não goste muito. Até mesmo pessoas que eu ainda não conheço. Até mesmo pessoas que estão numa posição, entre aspas, abaixo da minha, porque é cabível falar isso agora. Nós precisamos ter uma mente forte, um coração forte, ao ponto de, imagina Jesus. Eu preciso falar isso aqui, ó. Agora eu vou encerrar em 2 minutos e 22 segundos, olha só. Irmãos, a gente fala muito mal mesmo do Porta dos Fundos e eu entendo. Eu entendo todo o lance. Mas se você analisar bem, algumas paradas faz muito sentido. Depois você joga lá, você vai ficar maluco. Você vai falar, o bispo é maluco de me indicar isso, sou. Depois você joga, não estou falando que os caras são bênçãos, não, óbvio que não. Mas eu estou te dizendo que tem coisas que a inteligência é importante. Olha só, joga lá, Jesus hétero top. Agora você sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente hoje quer pagar de cristão hétero top. Agora imagina Jesus hétero top, coach top, chegando e falando assim, eu andar com esses discípulos velho? Imagina, ó meu nível. Eu ando sobre as águas, cara, você acha que eu vou ficar pisando nesse chão sujo? Lavar pé de gente? De jeito maneira. Mas o que fez Jesus gigante foi se fazer pequeno. Olha, ele é tão poderoso. Ele é tão poderoso que ele se expõe. E ele não se deixa levar-se para baixo. Mesmo se expondo ao ponto de botar uma toalha no seu ombro, pegar uma bacia e falar, vem que eu vou lavar seus pés. Cara, essa filosofia de que você está prosperando e por isso você não pode andar com quem não está, isso é um erro. Se você é bom mesmo, você prospera e faz o outro prosperar também. Pegar gente pronta é a coisa mais fácil do mundo. Mas discípulos não nascem pronto. Quem me ensinou isso aqui foi o pastor Leandro. Ele me deu um livro, inclusive, onde dizia que fazer discípulos é como um purê de batata. Já falei isso. Tem batata que é difícil. É bom você pegar uma batata boa, né? Que tá limpa, que tá bonitinha. Você passa assim, ó, a lâmina e já sai tudo. Você cozinha, ela já tá mole. Você come, ela tem sabor. Já plantou batata, Chicão? Eita, eu sabia. Eu sabia, não tinha como errar. O senhor tem experiência. Não é assim, não tem batata que é muito machucada? Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Eu tenho poucos segundos. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? A gente está querendo pegar a batata bonita e desprezar a que está ruim. A gente quer pegar a batata fácil e quer deixar de lado a que está machucada. Não é esse o nosso papel. Por isso que o apóstolo chegou a dizer assim, se alguém vos surpreender com alguma ofensa, você que é mais espiritual, se é que você é, conduza em paz. A gente não pode pegar somente batata boa. A gente não pode convidar somente os nossos amigos e fazer panelinha. Eu só ando com esses aqui, ó. Só falo com esses aqui, ó. Não. Sabe por quê? Porque a gente tem um grande risco. Quando todas as batatas são moles, você pega na mão assim, ó, você junta e fica tudo bem. Mas sabe o que Deus faz quando as batatas estão tudo duras? Tome.
Vem pra cá você também, toma. O outro tá correndo, pega, toma. Tá correndo, toma. Junta uma com a outra. Tranca a porta, Anderson. Olha lá o tamanho do homem, você acha que você vai passar? Juntar ele e o Chicão, passa nada. Junta as batatas tudo. Aí tem gente que fala assim, ó, eu vou ultrapassar essas paredes, eu vou para outro lugar. Vou para outro lugar, quer saber de nada. Esse povo ruim, sai do meu pé. Chega lá, Deus fala, volte de onde você veio. Coisa do mal. Não adianta, não adianta, não adianta correr. Aqui todo mundo é batata. Batata bispo, batata pastor, batata presbítero, batata membro, batata diácono, todo mundo é batata. A única diferença é que na liderança as batatinhas tá tudo achatada, de tanto que Deus já amassou. Eu posso perguntar aqui para qualquer liderança, Deus já te deu umas massadas? Tá amassando, não tá? Tá amassando, né, bichinha? Até cantar sem chorar é difícil. Eita! É, Camila? Aí. Me faltam palavras. Irmãos, chegou o momento de Deus amassar você também. Não, eu vou fugir da raia. Não vai. Mas tá doendo, não vai. Ó, quem é batata amassada que já está dentro do purê, traz quem está fora. Trazer quem está fora envolve limpar a batata, varrer a casa dela, ajudar ela, pegar ali ó, com o dedo, tirar assim ó, a ferida, limpar, passar o remédio. Ela vai te morder, ela vai reclamar, vai falar mal de você com força, garra e determinação. Mas se você é uma batata genuína em Deus, quando ela cair na panela, ela vai ser absorvida. Não exclua ninguém. Quem tem 10 dracmas, não exclui ninguém. Chama todo mundo. Fique com esta palavra e que Deus abençoe em nome de Jesus.